Depois que os santos foram expulsos do condado de Jackson, eles se mudaram para o norte, para o condado de Clay. Então, em dezembro de 1836, o governo do Missouri criou um condado de Caldwell para eles morarem. Eles compraram terras lá e 2.000 santos se mudaram para a cidade de Far West, enquanto outros estabeleceram-se em áreas ao seu redor. Os líderes da igreja fizeram planos para a cidade, construíram depósitos para cumprir a lei da consagração e, em 6 de abril de 1837, começaram a cavar o alicerce de um templo como o de Kirtland. Joseph o visitou em novembro e disse-lhes que esperassem por uma revelação do Senhor, e a seção 115 foi revelada em 26 de abril. A revelação ensinou como o Senhor pode edificar Sião mesmo em meio à perseguição, dívidas e pobreza. Joseph recebeu as chaves do sacerdócio para as ordenanças do templo, para estabelecer estacas de Sião e reunir os fiéis de todas as nações. A seção 115 revelou o nome da igreja e que os santos foram ordenados a construir uma casa para o Senhor para adorá-lo. O plano do templo foi revelado à primeira presidência e, em 4 de julho do ano seguinte, os santos deveriam lançar suas pedras fundamentais e trabalhar diligentemente até que fosse construído. A igreja primitiva foi chamada por vários nomes. Quando organizada em 1830, era a Igreja de Cristo. Em 1834, ela se tornou a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. E na seção 115, o Senhor ordenou que fosse chamada de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em 2018, o presidente Nelson foi inspirado a enfatizar a importância do nome que o Senhor decretou para a sua igreja. A seção 115 ensinou que esse nome não é negociável, e o Salvador deixou claro como sua igreja deveria ser chamada. Usar qualquer coisa diferente de seu nome revelado o minimiza e desconsidera sua expiação e tudo o que ele fez por nós. Joseph mudou-se para Far West em março de 1838 e recebeu a ordem de designar outros lugares para as estacas nas regiões circunvizinhas. Muitos santos viriam naquele outono e os líderes da igreja procuraram lugares para eles se estabelecerem. Lyman White construiu uma casa perto de Spring Hill, ao norte de Far West, em um lugar chamado Tower Hill, que recebeu o nome de um antigo altar e torre nefita. Joseph recebeu a seção 116 lá, em 18 de maio, que liga a história passada com as profecias futuras. O Senhor o chamou de Adão onde Amã, porque é onde Adão, ou o ancião de dias, reunirá sua posteridade justa para uma reunião sacramental e de mordomia com o Senhor. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, eles foram até Adão onde Amã e ele ofereceu sacrifícios. Depois reuniu, profetizou e abençoou sua posteridade. O Senhor apareceu e prometeu que presidiria uma multidão de nações. Em um bosque perto de Spring Hill, Joseph organizou a estaca Adão onde Amã, a terceira da igreja. 1838 começou com perseguições tanto dentro como fora da igreja. O Senhor disse a Joseph que pegasse sua família e os santos fiéis e deixasse imediatamente Ohio e Missouri. Ele viajou para Far West e recebeu revelações sobre a localização e organização da igreja. Muitos santos se estabeleceram em Adão de Amã e Far West se tornaram o novo centro de reunião da igreja, onde planejaram um templo, instalaram uma estaca e seguiram a lei da consagração. Em 8 de julho, Joseph recebeu 5 revelações sobre a liderança e finanças da igreja, em uma sessão de liderança realizada antes dos cultos de domingo. 4 delas se tornaram a sessão 117 a 120, e a quinta não foi incluída em Doutrina e Convênios. A seção 117 descreve os deveres de William Marks, que permaneceu para presidir os santos de Kirtland e ajudar Joseph e Sidney Rigdon a saldar suas dívidas restantes, e sobre o bispo Newell Whitney, que era um próspero comerciante de Kirtland. Esperava-se que William e Newell viessem a Far West, mas atrasaram-se, divididos entre as coisas materiais e espirituais. Quase todos os santos fiéis foram para o Missouri em maio, mas William e Newell não haviam partido em julho.
A revelação ordenou que se mudassem para o Missouri antes do inverno e continuassem a servir em seus chamados, com William para presidir os Santos de Far West e o bispo Whitney para administrar os recursos da igreja para construir Sião e aliviar a pobreza. A seção 117 contém as palavras "Diz o Senhor" mais do que qualquer outra escritura. Joseph queria que Newell soubesse que esta era a vontade do Senhor para seu amigo e benfeitor, que recebeu Joseph e Amy em sua casa quando eles se mudaram para Ohio. Serviu bem como bispo e ajudou Joseph a abrir uma loja. Embora Joseph amasse e admirasse o bispo Whitney, ele também conhecia a estreiteza de seu coração e os desejos de cobiça que o afligem com tanta facilidade. Como o criador e proprietário da terra, o Senhor ordenou a Newell e William que se arrependessem de todos os seus pecados e desejos cobiçosos. Ele fez uma série de perguntas se eles iriam servi-lo ou se focar nos bens materiais e todas as suas coisas detestáveis. O Senhor queria que Newell soubesse o mal que ele e os apóstatas de Kirtland estavam fazendo, e o comparou ao bando dos Nicolaítas. Os Nicolaítas ajudaram seus inimigos e seguiram Nicolau de Antioquia, um dos primeiros cristãos chamado para cuidar do negócio de ministrar as viúvas, mas que deixou a igreja e formou um grupo que tentava justificar seus impulsos cobiçosos e lascivos. O Senhor elogiou e comissionou Oliver Granger a resgatar o crédito da primeira presidência e vender sua propriedade em Ohio. Ele não disse que Oliver teria sucesso, mas que seus repetidos esforços e sacrifícios seriam santificadores para ele e seu nome seria sagradamente lembrado. Oliver foi para Kirtland e fez o possível para obedecer à revelação. Ele entregou a seção 117 para Newell e William junto com uma carta da primeira presidência, que lhes dizia que eles entenderiam e seguiriam a vontade do Senhor, escolhendo tesouros no céu em vez de uma pequena gota mencionada no versículo 8. Ele então voltou para Sião para se tornar um comerciante para o Senhor. Eles seguiram a vontade do Senhor e partiram no outono de 1838. Tarde demais para se juntar aos santos no Missouri, mas encontraram-se com eles em Nauvoo, onde Newell se tornou o bispo e William o presidente da estaca. Em 1838, um terço do quórum dos 12 apóstolos foi libertado ou excomungado. Joseph e outros líderes da igreja se reuniram e ele orou: "Mostra-nos tua vontade, ó Senhor, a respeito dos 12, e recebeu a seção 118. O Senhor convocou uma conferência para preencher imediatamente as vagas do quórum dos 12 e nomeou os homens escolhidos para substituí-los. Ele disse que eles deveriam ser oficialmente notificados e os apóstolos se reuniram com a primeira presidência e obedeceram a essa ordem. Os outros apóstolos deveriam continuar a pregar, e o Senhor fez convênio com eles que, se perseverassem em seus ministérios com mansidão e humildade, ele proveria o sustento de suas famílias e lhes daria sucesso. O Senhor instruiu os apóstolos a cruzar as grandes águas em 1839 para uma missão na Grã-Bretanha. Que eles se despeçam de meus santos em Far West, no dia 26 de abril próximo, no local de construção de minha casa. Brigham Young era agora o apóstolo sênior, e eles se reuniram para discutir esse mandamento. Wilford Woodruff escreveu: "Ao se aproximar a hora de realizar esta obra, surgiu a pergunta: o que deve ser feito? Aqui está uma revelação que ordena aos 12 que estejam em Far West para lançar a pedra angular do templo, e isso teve que ser cumprido. Os moradores de Missouri juraram que não permitiriam que isso acontecesse, e muitos santos sentiram que, dadas as circunstâncias, seria impossível realizar o trabalho. E o Senhor aceitaria sua vontade para a ação. Mas Brigham e os outros foram discretamente para Far West em 25 de abril para cumprir a ordem. As estradas estavam cheias de santos que haviam sido expulsos de suas casas e estavam indo para o oeste. Os apóstolos lançaram os alicerces do templo quando Alpheus Cutler rolou uma grande pedra para o canto sudeste do local. Wilford Woodruff sentou-se nele quando foi ordenado apóstolo, e George A. Smith foi ordenado para substituir Thomas Marsh.
Após a apostasia de tantos apóstolos, a seção 118 iniciou o processo de reconstrução do Quórum dos Doze e estabeleceu sua missão na Grã-Bretanha, que foi importante para o crescimento da Igreja. O recém-chamado Quórum dos Doze voltou a Illinois para se prepararem enquanto suas famílias estavam doentes e na pobreza. Eles lutaram para ir para a Inglaterra, onde o Senhor os abençoou com uma colheita abundante. A seção 119 sobre o dízimo pode ser uma das revelações mais incompreendidas. O Senhor deu aos santos a lei da consagração e a administração de propriedades que eles fizeram por meio de um convênio eterno. Como muitos não o seguiram, ele o retirou por um tempo, e em vez disso deu a lei do dízimo a toda a igreja. A revelação começa com o Senhor declarando que a lei da consagração é o início do dízimo do meu povo. A seção 119 usa dízimo 3 vezes, referindo-se à oferta voluntária de bens excedentes. E aqueles que assim receberam o dízimo pagarão 1/10 de todos os seus juros anualmente, e esta será uma lei permanente para eles. Doutrina e Convênios não ensina que a lei da consagração é uma lei superior, enquanto o dízimo é uma lei inferior a ser substituída. Eles são 2 convênios separados e distintos. A seção 119 reafirma a lei de Deus e esclarece que o dízimo é uma lei financeira do sacrifício, parte e não em vez da lei de consagração. Embora se esperasse que todos os santos fizessem e guardassem convênios para viver a lei, eles não eram forçados a vivê-la. A revelação termina com um convênio. Se meu povo não observar esta lei, para santificá-la e por meio dela santificar a terra de Sião para mim, a fim de que meus estatutos e julgamentos sejam guardados para serem santos, eis que não sê uma terra de Sião para ti. Os santos tentaram seguir esse princípio quando se estabeleceram no Missouri, mas falharam em viver plenamente a lei da consagração e foram expulsos do condado de Jackson em 1833. A expulsão dos santos, o acampamento de Sião, a construção do templo de Kirtland e o fracasso da Sociedade de Segurança de Kirtland criaram problemas financeiros para a igreja. A apostasia em Kirtland forçou a maioria dos santos fiéis de Ohio a se mudar para o Missouri. Em dezembro de 1837, um comitê da igreja propôs que cada família doasse voluntariamente 2% do dízimo de seu patrimônio líquido para ajudar a atender às necessidades da igreja, acreditando que esse novo programa ajudaria a cumprir a lei da consagração. Na igreja primitiva, o dízimo nem sempre era de 10%, e a seção 119 ensinava quanto deveria ser para os santos. À medida que a igreja se reunia em Far West, eles queriam aprender como viver toda a lei da consagração, e Joseph orou por mais revelação. Senhor, mostra a teus servos quanto requeres das propriedades de teu povo como dízimo. A seção 120 foi revelada para mostrar aos santos como registrar e dispor do dízimo. As finanças da igreja foram administradas primeiro pelos bispos, depois pela United Firm e depois de 1834 os sumos conselhos de Ohio e Missouri as administraram, o que gerou contendas quando os líderes da igreja agiram sem seu consentimento. A revelação ensinou que havia chegado o momento de o Senhor designar a primeira presidência, o bispado e o sumo conselho como um conselho permanente para dispor dos dízimos por minha própria voz para eles. Esse novo conselho se reuniu um mês depois de obedecer à revelação e administrar as finanças e propriedades da igreja, sob a direção do Senhor. Eles concordaram que a primeira presidência deveria manter todas as propriedades de que necessitavam e o restante deveria ser entregue ao bispo. Esse conselho agora é composto pela primeira presidência, o Quórum dos 12 Apóstolos e o bispado presidente. E essas são as seções 115 a 120 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja ou algo que teria sido comum naquela época e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida no século XIX. Você também pode procurar essas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada seção do Etsy em PonderFun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer. E você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar.
e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para ponderar.